Recentemente se encerrou a Copa do Mundo Feminina. Inclusive, depois de muitos anos, o Botafogo também é líder do Brasileirão e está se encaminhando para provavelmente ser campeão brasileiro. E, diante de tudo isso, o que é essencial é conhecimento e habilidade dentro das quatro linhas. Mas, fora das quatro linhas, esses dois princípios, eles também são válidos no quesito quando a gente está falando de dinheiro. Porque é importante você ter o conhecimento sobre a educação financeira e a habilidade para poder utilizar o seu dinheiro de maneira inteligente. E é exatamente pensando nisso que hoje eu vou te falar as 5 lições que o futebol tem na sua vida financeira que a gente pode associar de maneira totalmente equivalente. Então, fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se você é novo no canal, já chega aqui dando um voto de confiança, se inscrevendo, ativando as notificações e curtindo esse vídeo para não perder meu conteúdo semanal. E a primeira lição que eu vou te dizer é que a persistência pode e muito provavelmente vai te trazer bons resultados. Aqui eu vou começar com um exemplo dentro do futebol. Vamos aí voltar no tempo, cerca de 10 anos atrás, em que em 2011 o Corinthians estava ali inclusive com o antigo técnico da seleção brasileira, Tite, e estava com um elenco assim fenomenal. Ronaldo Fenômeno já era um deles, com também várias outras pessoas com um elenco muito bom. Todo mundo estava depositando muitas confianças no Corinthians em ganhar tudo. O que foi que aconteceu? Passou vexame na pré-Libertadores e foi eliminado. Muita pressão da nação corintiana, inclusive é o arquirrival do time que eu torço, mas estou mostrando aqui porque é um exemplo claro desse tipo de realidade de que a persistência pode trazer bons resultados. E mesmo assim, com a insistência da torcida em relação a querer tirar o técnico Tite daquela época, a diretoria decidiu mantê-lo e o que foi que aconteceu naquele mesmo ano? Foi campeão brasileiro e no ano seguinte ganhou não só a Libertadores, como também o Mundial. Então essa persistência aí garantiu esses resultados para o Corinthians naquela época. Isso também é válido para o seu dinheiro. Se você tem persistências e continua na trilha, faz com que você colha bons frutos. E aqui eu vou dar o exemplo da minha própria carteira aqui do rumo aos 10 mil. Eu, quando investi com os primeiros 100 reais, eu recebi 18 centavos. Se eu não tivesse a persistência de continuar pensando no só 18 centavos que eu estava recebendo naquele momento, eu poderia ter desistido. Muitas pessoas ao meu redor, você está investindo para receber 18 centavos, de que isso vai adiantar? Vai adiantar porque não só você cria uma mentalidade de longo prazo, pensando que quando você começa a plantar hoje, você vai colher muito lá na frente, tendo essa persistência. Por isso, fora das quatro linhas, isso também é muito válido para seus investimentos. A segunda lição, você precisa ter mais eficiência na defesa do que no ataque. Isso aqui há controvérsia e pode ter inclusive críticas em relação a isso. Mas dentro do futebol é mais importante também você ser mais eficiente na defesa do que pensar somente no ataque. Não se constrói um time só com ataque em que a defesa só toda a vida é vazada. Porque se você fizer 5 gols e cada vez que o time for lá e fizer gol também quando chutar, muito não vai adiantar em relação a você ter só o ataque. Aqui eu vou citar um exemplo bem claro de 2006 a 2008. Nesse período, o São Paulo conseguiu um feito que só ele conseguiu fazer até o presente momento em relação ao Campeonato Brasileiro. Ganhar 3 vezes seguidas o campeão brasileiro, o campeão nacional daquele período. E olha que não era um time que fazia apresentações fenomenais, mas o que acontecia naquela época? Ela tinha um ataque que não era das melhores, principalmente se a gente comparar com históricos anteriores em relação a times que ganhavam o Campeonato Brasileiro, porque faziam uma média um pouco superior a 1 gol por cada jogo, mas o que acontecia? A defesa era muito eficiente. Tinha uma média de levar menos de 1 gol por cada jogo. Para ser mais preciso, 0,11
8 gols levava a cada jogo, ou seja, abaixo de um gol. E isso fez com que o time fosse totalmente vitorioso nesses 3 anos, desbancando qualquer tipo de arquirrival. A terceira lição é que você precisa ter disciplina. É preciso ter disciplina. O troféu, ele pode até ser entregue na última partida que é feita, mas para você chegar até aquela última partida, foi essencial muito treinamento, disciplina para você fazer esse treinamento, como também planejamento para você conseguir esse resultado e chegar até a final. Nos investimentos, em relação a quando você está cuidando do seu dinheiro, funciona da mesma forma. Porque se você não tem um bom planejamento, você não consegue ter bons resultados financeiros na sua vida. Para você ter mais prosperidade, é importante que você comece a colocar o dinheiro para trabalhar para você e tenha disciplina em relação a fazer isso. Ou seja, todos os meses você vai fazer investimentos com o intuito de presentear o seu eu do futuro. E com certeza o seu eu do futuro vai agradecer ao seu eu do presente por você estar colocando o dinheiro para trabalhar para você. Saindo do imediatismo, tendo mais conhecimento para planejar melhor as tomadas de decisões que você vai fazer em relação à sua vida financeira. E para você ter mais conhecimento, é importante que você tenha disciplina de buscar esse conhecimento. E aqui eu já estou trazendo. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque você já vai estar ajudando também nesse sentido, no quesito de disciplina, a outras pessoas ter acesso a esse conhecimento. As dívidas influenciam no resultado. Quantos exemplos já tivemos em relação a times que, por problemas financeiros, não só passaram anos e anos sem conseguir resultado algum em relação a título, ou muito menos chegar em qualquer tipo de semifinais ou finais de qualquer tipo de campeonato que estivesse participando por conta de endividamento. Times, inclusive, que da Série A saíram para a Série B, saíram para a Série C e até coisas piores. Vou citar aqui, inclusive, alguns exemplos. O próprio Cruzeiro foi um exemplo disso, o próprio Corinthians foi um exemplo disso. Se a gente pegar o exemplo atual, por muitos anos aí, inclusive, problemas inclusive com pagamento de salários, o Botafogo passou grandes perrengues. Mas hoje, quando começou a se organizar, conseguiu aí os resultados que tem tendo atualmente e está se encaminhando para ser o possível, provável futuro campeão brasileiro desse ano 2023. Bom, é isso que acontece quando também você está voltado para a sua educação financeira. Se você tem um alto endividamento, você não consegue controlar isso, com certeza isso vai te atrapalhar e tomar determinados tipos de decisões que vai fazer com que você tenha mais prosperidade financeira. Por isso, compre sempre aquilo que realmente é essencial para você. Não se atole de dívidas e utilize o seu cartão de maneira benéfica e nunca, jamais como uma extensão do seu salário. Quando a gente está falando, inclusive, na perspectiva daquelas pessoas que gostam de investir em renda variável, pensando em se tornar sócio de grandes empresas, se você vai investir em uma empresa que está com um alto endividamento, isso também é muito perigoso, porque o endividamento sem controle ou exagerado pode fazer com que, mesmo que aquela empresa seja uma empresa brilhante, ela venha a falir. A última lição: diversifique suas táticas, diversifique seus ativos. É mais ou menos nesse sentido que a gente vai levar aqui no quesito do mundo do futebol. Porque quando eu pego um exemplo, claro, eu tenho aqui um case do sucesso em relação à tamanha importância de diversificar os seus investimentos, de diversificar a sua tática. Não adianta você ir atrás da principal estrela. Quando você pega ali 2017, em que o PSG foi atrás de um dos maiores jogadores da época para compor o seu time. Mas de que adiantava você ter a estrela e não ter uma diversificação em relação ao elenco? Por quê? Não adianta você ter só uma pessoa que joga muita bola. Você precisa ter um elenco recheado de uma boa defesa, um equilíbrio no meio e também eficiência no ataque, como eu mostrei aqui já
desde o início desse vídeo. Então, o que foi que aconteceu? Mesmo com a estrela, sem um elenco bom, o PSG ele foi um case não de sucesso, mas sim de fracasso, porque não diversificou os investimentos que ele fez. Mais na frente até conseguiu uma outra estrela, que foi Mbappé. Mas de que adiantava você ter duas estrelas, sendo que o time ele é composto por 11 jogadores e não apenas 2. Ou seja, foi eficiente no ataque, mas mesmo assim todo o elenco não acompanhava. E aí você pega um outro caso, foi atrás de quem? De Messi. 3 grandes estrelas, mas aí o que foi que aconteceu? Ficou com um ataque extremamente eficiente, a defesa já não estava mais eficiente como em anos anteriores e não tinha um meio que interligasse entre a defesa e o ataque, ou seja, o elenco continuava frágil. Não conseguiu ganhar nada a não ser o próprio campeonato francês. Nesse sentido, quando a gente está falando dos investimentos, é muito importante também que você tenha diversificação dos seus ativos. Não adianta você ter apenas a estrela, o investimento estrela que vai causar com que você tenha os maiores retornos. É importante que você diversifique os seus investimentos para você não ter o mesmo case de fracasso que foi ou que está sendo o PSG ao longo da história. Por isso, diversifique sempre seus investimentos, não só investindo em renda fixa, não só investindo em renda variável, mas tendo essa diversificação entre renda fixa, renda variável, como também previdência privada e outros tipos de investimentos disponíveis para você colocar o dinheiro para trabalhar para você. No mais é isso, um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!